Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para dar continuidade ao que eu planejo ser uma série de vídeos comentando a Epístola de Judas. E esse vídeo já é o segundo, né? Eu já gravei o primeiro comentando os versículos de 1 a 4, e esse é o segundo vídeo onde eu vou comentar os versículos de 5 a 7. Então, dando continuidade ao comentário, vou fazer a leitura do versículo 5, que diz assim: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, pessoal, nesse versículo, a gente vê que Judas está lembrando aos destinatários da sua carta de um acontecimento que ocorreu com o povo de Israel. Israel tinha sido libertado pelo Senhor do Egito, só que depois, né, alguns como é que eu posso dizer? Alguns não creram, foram incrédulos, e isso resultou em destruição para eles. E o que eu creio ser o objetivo de Judas estar trazendo esse exemplo para os irmãos é, primeiro, mostrar o que acontece com os ímpios, e isso, claro, também vale para os falsos mestres, que ele falou nos versículos 3 e 4, né? Então isso também, na verdade, no versículo 4, isso também vale para eles, porque Judas passou a escrever essa carta justamente por conta de uma ameaça que adentrou a igreja, que eram falsos mestres e indivíduos enganadores. Então ele falando sobre esse exemplo de punição de ímpios também vale para eles, né? E só uma ressalva que no vídeo anterior eu não expliquei muito bem. Essa epístola é acerca de exortando a gente a batalhar sobre a nossa comum salvação. Então, quando no vídeo anterior, na verdade, eu falei que Judas estava escrevendo uma carta e depois passou a escrever outra, essa outra carta é justamente essa que a gente está lendo. Ele estava escrevendo uma sobre nossa comum salvação, passou a escrever outra nos exortando a batalhar diligentemente pela nossa fé, e essa sobre batalhar diligentemente pela nossa fé, pela fé que foi de uma vez por todas entregue aos santos, é justamente essa epístola. Então, voltando, o objetivo que ele tem a estar lembrando os irmãos desses acontecimentos, desses fatos, é, primeiro, mostrar o exemplo de punição dos ímpios e, consequentemente, desses falsos mestres que também adentraram a igreja. E, em segundo lugar, tem como objetivo também estar chamando a atenção dos irmãos para que eles não cometam os mesmos erros que esses falsos mestres, uma vez que eles estão vendo o que acontece com eles, então eles não vão querer estar cometendo os mesmos erros que eles estão realizando. E por fim, eu creio que esse exemplo, e claro, os outros exemplos também, tem como objetivo o objetivo da própria epístola, né? Chamar os irmãos a batalhar diligentemente pela fé que foi de uma vez por todas entregue aos santos. Então eu creio que ele, ao estar trazendo esse fato, esse acontecimento aos irmãos, ele tem como objetivo mostrar o que acontece com os ímpios, aqueles que desobedecem a Deus, e consequentemente com os falsos mestres, encorajar e exortar eles a não cometer esses mesmos erros, justamente também por conta da punição, tudo o que isso representa, e chamar eles a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E, por fim, sobre o versículo 5, a gente vê que o pecado deles foi o pecado de incredulidade. E isso é justamente também um dos pecados desses falsos mestres, conforme a gente vê no versículo 4, porque o versículo 4 fala o seguinte, que esses falsos mestres, eles negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo, que é justamente o pecado de incredulidade, eles não creem, né? Então, agora, dando continuidade e prosseguindo, o versículo 6 diz assim: E a anjos, que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, o versículo 6, creio eu, tem os mesmos três objetivos que o versículo 5, e esse versículo ele fala sobre o seguinte acontecimento. Anteriormente, os anjos estavam diante de Deus servindo, só que eles se revoltaram, né? E, por conta dessa revolta, Deus, né, guardou eles sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, ele traz um outro exemplo, também com esses objetivos, e o exemplo que ele traz é justamente esse, dos anjos que anteriormente estavam diante de Deus, servindo a Deus, mas que se revoltaram. Partindo agora para o último versículo que eu vou comentar nesse vídeo, que é o versículo de número 7, diz assim: Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Só um detalhe sobre esse versículo 7.
é que quando ele fala como aqueles, esse aqueles ele está se referindo a Sodoma e Gomorra. Então ficaria meio que assim, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, Sodoma e Gomorra. Então ele está se referindo a Sodoma e Gomorra. Ou seja, né, deixando mais simples, ficaria assim. E as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como Sodoma e Gomorra. Certo? E nesse versículo 7, o exemplo que a gente tem de punição dos ímpios é o de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas, como eu falei. Por quê? Porque eles se entregaram à prostituição, eles se entregaram a práticas sexuais ilícitas, né, incorretas, e Deus foi lá e castigou eles, e puniu eles, trazendo fogo e enxofre. Né? Deus fez com que fogo e enxofre caísse sobre a cidade e ela fosse totalmente destruída. E esse fogo e enxofre, ele é um exemplo, ele simboliza, ele figura, né, ele prefigura o fogo eterno, né? Então, esses são os comentários dos versículos de 5 a 7. Eu encerro o comentário por aqui. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Se Deus permitir, vou estar trazendo mais outros vídeos comentando o restante da epístola. Enfim, mais uma vez, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.